E aí, meu povo? E aí, meu povo? Vamos lá? Vamos começar esse negócio? Galera chegando. Boa noite. Olha a galera chegando aí. Vamos lá. 10h30. Todo mundo aí. Olha aí. Simbora, simbora. Vamos embora. Eita, que a galera tá chegando com gás, hein? Vamos, vamos, vamos. Brasiliense. Pé fém. Caralho, vamos lá. Olha aí, até a Pernambucana chegou, vambora. Eita, meu Deus do céu. Manda um recado pra mim que eu coloco você no grupo, minha filha. Doutor Natan, vambora. Galera, é o seguinte. A live de hoje, né, dando um tempo até pra pessoa, a galera entrar. A live de hoje vai fazer uma revisão boa pra PM. Alguns temas, né, que eu acho que vão estar de certeza na sua prova. E aí, vamos comentar um pouquinho sobre eles, certo? O tema de hoje é falar muito sobre direitos políticos, porque como é ano da eleição, então provavelmente vai estar uma questão na sua prova sobre direitos políticos. Artigo 14 em diante, então fique ligado e vai dar certo no final. Eita, meu Deus do céu, a menina tem prova amanhã. Vai dar certo, minha filha, fique tranquila. Vamos embora, Matheus. Vamos começar esse negócio. Douglinhas. Vambora, né? Seguinte. Falando sobre nossa revisão para PM. Né? Alguns alunos me perguntaram, nessa reta final, faltando 20 dias para a prova, o que fazer? Né? É um problema. O cara fica pensando, pô, 20 dias, falta menos de um mês para a prova, e agora, o que é que eu vou fazer? O que é que vai fazer? Como é que você vai estudar? Quais questões? Né? Qual o caminho que eu vou seguir? Vou pegar uma doutrina? Vou pegar uma revisão? Vou aprofundar algum assunto que eu não aprendi? Né? Essa hora, vou começar a nossa live de hoje falando o que fazer daqui até a prova. Isso é essencial. Você já teve uma preparação legal nesses 2, 3 meses. Tem gente que vem se preparando para o seu concurso aí há 6 meses, há 1 ano. Então, falta agora alguns dias para a sua prova. O que fazer nesse exato momento? Meu filho, um ponto interessante: ler o seu caderno. A primeira coisa que você tem que fazer é ler o seu caderno. Então, leia, releia, revise o conteúdo. Faça um cronogramazinho, né, de revisão. Ah, professor, faltam 20 dias para a prova, eu não aprendi, sei lá, assunto de matemática. Né, tem algum ponto de matemática que eu não aprendi ainda. Então, dedique 1 hora do seu dia para aquele assunto que você não aprendeu ainda. Né, 1 hora, 1h30 do seu dia. E o resto do tempo que você tiver livre, revise o assunto. É melhor você revisar. Revisar, revisar, revisar. Se você já revisou, faça questões e revise de novo. Porque na hora da prova, quando você pegar a questão, você vai sorrir e vai lembrar da prova. Então, faltando alguns dias da sua prova, primeiro ponto na nossa revisão para PM é o que fazer na hora da prova. Vamos junto, eu quero que todo mundo passe. Então, o que fazer agora? Prepare um calendáriozinho de revisão. Esse é o ponto interessante. Prepare um cadernozinho de revisão. E aí você vai colocar lá 2 matérias por dia, ou até 3 matérias por dia. Você tem que revisar o seu conteúdo e fazer questões. Ah, professor, mas as questões da IPFC acabou. Meu filho, faça FUNCAB, faça AOCP, faça FCC, faça questões. Coloque lá, filtre, entre no questões de concurso e filtre por área policial, vá fazendo, refazendo, fazendo, refazendo. Faça a maior quantidade de questões que você puder. Isso vai te ajudar muito na hora da prova. Beleza?
Então, ó, revisão, revise, revise. Ah, professor, mas eu tô com preguiça de estudar. Olha a desgraça. Ah, eu tô com preguiça de estudar, faltando pouco tempo pra prova. E agora, meu filho, passa o olho, né? Um olho aqui, um olho na malhação, um olho aqui, um olho na malhação. Enfim, ah, professor, eu tenho que treinar. Corra escutando o meu áudio ou a sua voz quando você estiver revisando. Mas estude e revise. Tenho certeza que isso vai ser essencial para sua prova. Beleza? Monte esse caderninho que vai te ajudar. Tamo junto? Vamos entrar no tema direito constitucional. Seguinte, lá do artigo 14, falar sobre direitos políticos. Começa a nossa revisão hoje falando sobre direitos políticos. E aí, quando eu falo sobre direitos políticos, eu quero lembrar um ponto muito interessante, é o voto. A prova vai perguntar para você assim: quais características do voto que são cláusulas pétreas? Aí você, caralho, né? Quais características do voto que são cláusulas pétreas? E aí você lembra assim, cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º, então expressa na nossa Constituição Federal. Lembra das cláusulas pétreas? Lá no artigo 60, parágrafo 4º, fala assim, que o voto direto, secreto, universal e periódico, ele é uma cláusula pétrea. O voto direto, secreto, universal e periódico. E aí você tem que lembrar, tem que botar na cabeça. Características do voto que são cláusulas pétreas, o voto direto, secreto, universal e periódico. Ó, DSUP, direto, secreto, universal e periódico. Aí vem na sua prova ainda, mas me diga mais características do voto. Né? Eu tenho essa que são cláusulas pétreas, mas eu tenho mais características do voto. Tenho. Lembra da sigla Populis? Sigla Populis, o voto personalíssimo. Ó, o voto personalíssimo. Outras características do voto que não são cláusulas pétreas. Lembra da sigla Populis, o voto personalíssimo, o voto obrigatório, certo? Igual, livre. Então, outras características do voto. Mas a desgraça da sua prova perguntou quais características do voto que são cláusulas pétreas. Você lembra? DSUP, direto, secreto, universal e periódico. A desgraça da sua prova vai perguntar assim: ah, o voto obrigatório não é cláusula pétrea. É, o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Então, o voto obrigatório pode ser facultativo no Brasil? Pode ser facultativo. Ele não é cláusula pétrea. Beleza? Grave isso. Primeiro ponto, falando sobre características do voto. Lembre quais são as características do voto que são cláusulas pétreas. Lembre quais são as características do voto que são cláusulas pétreas. Aí você dá uma olhada lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa querida Constituição. A desgraça da sua prova ainda vai perguntar bem assim, ó. Ah, o voto é obrigatório para quem? Ó, o voto é obrigatório para quem? Lembre, maiores de 18 e menores de 70. O voto é obrigatório para quem? Maiores de 18 e menores de 70. O voto é facultativo para quem? Ó, maiores de 16, menores de 18, maiores de 70 e analfabetos. Olha a desgraça! O voto é facultativo para quem? Ó, maiores de 16, menores de 18, maiores de 70 e analfabetos. Meu filho, coloque na cabeça que os analfabetos são inelegíveis. Olha que massa. Os analfabetos, eles são inelegíveis. Como assim, professor? Os analfabetos, eles podem votar, mas não podem ser votados. Massa? Então os analfabetos são inelegíveis. Outro ponto interessante. Vem a prova, pergunta assim: tá, massa, mas o voto é proibido para quem? Um primeiro ponto que você já sabe, mas tem que lembrar que o voto é proibido para os menores de 16, para os estrangeiros em regra e para os conscritos. Caralho. É, meu filho, o voto é proibido para quem? Menores de 16, ó, estrangeiros em regra e conscritos. Mas quem é um conscrito? O conscrito é o indivíduo que está lá, o carinha que está lá no serviço militar obrigatório. Ó, serviço militar obrigatório. Aí você lembra Forças Armadas. É isso que você tem que lembrar. Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. No ano inicial do serviço militar obrigatório, esse cara é o conscrito. Porque se a prova contar uma historinha, porque na sua prova vai cair isso. Na sua prova vai para PM, na sua prova contar uma historinha, fala bem assim: o cara entrou, o indivíduo entrou no exército, no primeiro ano ele era conscrito. Mas no final do primeiro ano, ele decidiu continuar nas Forças Armadas. No final do primeiro ano, quando ele decidiu continuar nas Forças Armadas, ele deixou de ser conscrito e virou soldado enganjado. Nesse momento, o voto deixa de ser proibido para ele e torna-se
obrigatório. Olha a desgraça, meu filho. O voto é proibido para quem? Menores de 16, conscritos e estrangeiros em regra. Falando sobre o conscrito. O voto é obrigatório, o voto é proibido para o conscrito. O voto é proibido para o conscrito. Massa. E aí, quando eu falo sobre o voto proibido para o conscrito, você tem que lembrar assim, tá? O conscrito quem é? O carinha que está no serviço militar obrigatório. O carinha que está no serviço militar obrigatório, o conscrito, ele no ano inicial nas Forças Armadas, ele não pode votar. Massa, não pode votar no ano inicial nas Forças Armadas. Mas acabou o ano dele e ele quis virar soldado enganjado. O voto deixa de ser proibido para ele e torna-se obrigatório. Massa? Virou soldado enganjado, tá no exército, mas agora tá no segundo ano no exército, se alistou, ficou o ano inicial como conscrito, agora quis continuar nas Forças Armadas, tá no segundo ano, o voto deixa de ser proibido e torna-se obrigatório, beleza? Outro ponto interessante, coloque na sua cabeça que você, quando estiver no curso de formação, o seu voto ele é proibido ou obrigatório? Curso de formação da PM, o voto é proibido ou obrigatório? O voto é obrigatório. Você não é conscrito se você estiver no curso de formação da PM. Se você estiver no curso de formação da PM, o seu voto continua sendo obrigatório. Seu voto só é proibido se você fosse conscrito. Serviço militar obrigatório. Massa? Outro ponto interessante. Continuando a falar sobre direitos políticos. A prova vai perguntar para você sobre iniciativa popular, sobre referendo e sobre plebiscito. Olha a desgraça, meu filho. Não esqueça que o plebiscito é uma consulta prévia. Só isso. Plebiscito, consulta prévia. E o referendo é uma consulta posterior. Plebiscito é uma consulta prévia e o referendo é uma consulta posterior. Outro ponto interessante. Iniciativa popular em âmbito federal. Quais requisitos você tem que lembrar? A iniciativa popular em âmbito federal. Lembre que é 1% do eleitorado nacional em pelo menos 5 estados. E em cada estado desse eu tenho que ter pelo menos 0,3% do eleitorado. Olha que massa! Iniciativa popular em âmbito federal. Eu tenho que ter no mínimo 1% do eleitorado nacional em pelo menos 5 estados. E em cada estado desse eu tenho que ter pelo menos 0,3% do eleitorado. Massa? Grave iniciativa popular. Também grave plebiscito e referendo. Isso é muito, muito importante. A prova ainda vai perguntar para você assim: eu posso ter iniciativa popular em âmbito estadual, em âmbito municipal? Que caralho. E agora? Pode ou não pode? Pode sim, meu filho. Iniciativa popular em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal, pode também. Em âmbito municipal é 5%. Em âmbito estadual vai depender da Constituição de cada estado. Aqui na Constituição de Sergipe é 1% do eleitorado. Massa? Outro ponto interessante. Vamos lá. Falei um pouquinho sobre plebiscito, referendo, iniciativa popular. Eu quero falar ainda para você sobre condições de elegibilidade, lá do artigo 14, parágrafo 3º da nossa querida Constituição. Condições de elegibilidade. A desgraça da sua prova vai perguntar assim: quais as condições para ser eleito? Que caralho. E agora? Quais condições para ser eleito? Quais as condições de elegibilidade? Meu filho, lembre do Memorex brasileiro plenamente falido. Você tem que lembrar, Memorex brasileiro plenamente falido. Falou em condições de elegibilidade. Lembre, brasileiro plenamente falido. Nacionalidade brasileira. Brasileiro de quê? Primeira condição, nacionalidade brasileira. Plenamente de quê? Pleno exercício dos direitos políticos. Plenamente do pleno exercício dos direitos políticos. Tem que lembrar da filiação partidária, do alistamento eleitoral, da idade mínima e do domicílio eleitoral na circunscrição. Veio na sua prova perguntando sobre condições de elegibilidade. Você vai lembrar do artigo 14, parágrafo 3º da nossa querida Constituição. Artigo 14, parágrafo 3º. E aí você tem que lembrar do Memorex brasileiro plenamente falido. Como assim, professor? Nacionalidade brasileira. Pleno exercício dos direitos políticos, filiação partidária, alistamento eleitoral. Quem mais? Idade mínima e domicílio eleitoral na circunscrição. Não esquece disso, meu filho. Não esquece disso. Outro ponto interessante. Tá, falei um pouquinho sobre condições de elegibilidade, mas quais são as idades, para os cargos?
Qual a idade mínima? Você acredita que a idade mínima é uma condição de elegibilidade? Mas qual a idade mínima para ser vereador? Ó, para ser vereador, quantos anos? 18. Para ser prefeito, vice-prefeito, quantos anos? 21. Deputados? 21. Governador, vice-governador? 30. Senador, presidente, vice-presidente? 35. Massa, condições de elegibilidade, falando sobre idade, você tem que lembrar, vereador, 18. Deputados, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 21. Quando falo sobre governador, vice-governador, 30. Presidente, vice-presidente, ó, presidente, vice-presidente, senador, 35. Não esquece das idades, porque é muito cobrado na carreira policial. Lembre dessa desgraça. Outro ponto interessante. Vem na sua prova assim agora, ó. Todo militar pode se candidatar. Tia caralho. Todo militar pode se candidatar. Isso tá certo ou tá errado? Todo militar pode se candidatar. Isso tá certo ou tá errado? Você vai dizer? Tá errado. Nem todo militar pode se candidatar. Por quê, professor? Por que nem todo militar pode se candidatar? Por causa do conscrito. Você vai lembrar do conscrito de novo, meu filho. Nem todo militar pode se candidatar por causa do conscrito. O desgraçado do conscrito, ele não pode nem votar. Imagina se candidatar. Então, na sua prova, nem todo militar pode se candidatar por causa do conscrito. Massa! Tá, professor? Tirando o conscrito, o militar, ele quer se candidatar, o que acontece com ele? Você vai lembrar assim, se ele tiver menos de 10 anos. Menos de 10 anos de serviço, ele é afastado do cargo. Menos de 10 anos de serviço, ele é afastado do cargo. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, o que acontece com ele? Ele fica agregado. E se eleito no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Olha a desgraça. O cara que tem mais de 10 anos de serviço quer se candidatar. Militar, mais de 10 anos de serviço, ele quer se candidatar. O que acontece com ele? Ele fica agregado. E se eleito no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Professor, mas o cara ficou agregado, tentou se candidatar, tentou ser eleito, mas não foi. O que acontece com ele? Meu filho, volta a trabalhar. Não foi eleito? Volta a trabalhar. Isso é fácil. Militar pode estar na sua prova. Sua prova é para PM, meu filho. Grave essa desgraça. Menos de 10 anos, ele é afastado do cargo. Afastado, entenda, excluído. Certo? Mais de 10 anos, ele fica agregado. Ó, fica agregado. Se eleito no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Eu tenho alguns militares aqui em Sergipe que já são deputados, tem vereadores, né? Tipo, Capitão Samuel, ele é deputado estadual. Então, o que aconteceu com ele? Mesma coisa, quis se candidatar, ficou agregado, se eleito no ato da diplomação, ele foi para inatividade. Massa, não esquece do militar. Outro ponto interessante que você não pode esquecer de jeito nenhum é sobre cassação de direitos políticos. Pode? Que caralho, cassação de direitos políticos. Pode ou não pode? Hein? E agora? Seguinte, avisando a galera, eu vou deixar a live, vou tentar deixar a live salva, certo? Vou mandar nos grupos também do WhatsApp. Fique tranquilo. Mas vamos tocando o assunto, que é muita coisa, tem alguns pontos interessantes para falar. Então, agradeço a participação aí também. Vamos embora. Falando sobre cassação de direitos políticos. E aí, quando eu falo sobre cassação, pode ou não pode? Primeiro ponto, é vedada a cassação de direitos políticos. Meu filho, cassação não. Eu tenho perda ou suspensão de direitos políticos. É perda ou suspensão de direitos políticos. Nada de cassação de direitos políticos. Bote isso. Cassação? Não. É perda ou suspensão de direitos políticos. Primeiro ponto, falando sobre perda ou suspensão de direitos políticos, você tem que lembrar, recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta. Casos de perda ou suspensão, primeiro caso, recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta. Eu ainda tenho incapacidade civil absoluta. Lembra disso? Condenação criminal transitada em julgado. Lembra disso? Cancelamento da naturalização. Olha que massa. Falando em caso de perda ou suspensão dos direitos políticos.
Você tem que lembrar, recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta. Tem que lembrar da incapacidade civil absoluta. Você tem que lembrar da condenação criminal transitada em julgado. Ainda é importante lembrar cancelamento da naturalização no caso de improbidade administrativa. Esses são os casos de perda ou suspensão. Memorex, rico cai. Rico cai. Para lembrar dos casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. Massa? Tá tudo certo? Tranquilinho? A sua prova vai cobrar muito sobre direitos políticos. Decoreba, tem que lembrar de alguns memorex, tem que lembrar das características, tem que lembrar das características do voto, que são cláusulas pétreas, e isso é extremamente importante. Não esqueça do militar quando eu falo sobre direitos políticos. Beleza? Outro ponto muito interessante é poder constituinte. E é um tema que às vezes você dá um nó na sua cabeça e fica, caralho, professor, poder constituinte, não tô entendendo nada, como é que funciona esse negócio? Poder constituinte é fácil, meu filho. Facinho, molinho. Poder constituinte é fácil de você entender. Por exemplo, vem a sua prova e fala bem assim: eu tenho um poder constituinte originário. E esse poder constituinte originário, o que é que ele faz? Olha a desgraça. O poder constituinte originário, no pau da goiaba, o que é que ele faz? Né? A nossa querida Constituição Federal, ela foi criada em decorrência do poder constituinte originário. O poder constituinte originário instaura uma nova ordem jurídica. E aí eu tenho que lembrar algumas características do poder constituinte originário. Algumas características do poder constituinte originário. Quais são elas? Quais são as características do poder constituinte originário? Lembre que esse poder constituinte originário, ele é inicial, ilimitado, incondicionado, ele é autônomo. Olha que massa. Poder constituinte originário, ele é inicial, incondicionado, ele é autônomo, meu filho. Massa? Ele também é ilimitado. Lembra dos 3 Is? O originário, ele é inicial, incondicionado, ilimitado, autônomo. O poder constituinte originário, ele não é subordinado, ele não é limitado, ele não é condicionado. Grava essa desgraça. Viu, meu filho? Outro ponto muito interessante. Falei um pouquinho sobre o poder constituinte originário, características dele. Né? Poder constituinte originário, características dele. Mas eu também tenho o poder constituinte derivado. E aí, dentro do poder constituinte derivado, eu tenho o poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado decorrente. Olha a desgraça! Poder constituinte derivado, você toma um susto. O que é isso? Poder constituinte derivado, como é que vai pro esquema? Tem um derivado reformador e tem um derivado decorrente. A sua prova vai perguntar bem assim: a Constituição Federal foi criada em decorrência do poder constituinte originário. Massa, isso está certo. A Constituição Federal foi criada em decorrência do poder constituinte originário. A Constituição de Sergipe, ela foi criada em decorrência do poder constituinte derivado decorrente. O primeiro ponto que você tem que lembrar é que o poder constituinte derivado decorrente é aquele poder responsável por elaborar as constituições estaduais. Poder constituinte derivado decorrente é o poder responsável por elaborar as constituições estaduais. Eu quero lembrar você uma pegadinha em prova. O município, ele não tem Constituição. O município, ele tem lei orgânica. A lei orgânica dos municípios, ela não é criada em decorrência do poder constituinte derivado decorrente. Mas a lei orgânica do Distrito Federal, ela sim é criada em decorrência do poder constituinte derivado decorrente. Aí você para e pensa: mas como assim, professor? Agora não entendo mais nada, deu um nó na cabeça, meu filho. Pare, relaxe e pense. Pense comigo que o Distrito Federal, ele é um ente misto. O Distrito Federal é um ente que tem características de Estado e de município. O Distrito Federal é um ente misto. É um ente que tem características de Estado e de município. E a lei orgânica do DF, ela foi criada em decorrência do poder constituinte derivado decorrente. A lei orgânica dos municípios, não. A Constituição dos Estados, sim. Então o poder constituinte derivado decorrente é aquele poder responsável por elaborar as constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal. Massa? Ó, meu filho, grave isso. Outro ponto interessante que você não pode esquecer é sobre o nosso poder constituinte derivado reformador.
Olha a desgraça, poder constituinte e derivado reformador. Veio na sua prova assim, hoje eu reformo formalmente a Constituição através de quê? Hoje eu reformo formalmente a Constituição através de quê? Através de emendas constitucionais. Isso é fácil, né? Através de emendas constitucionais. Tá, professor, mas como é que é o esquema lá da emenda constitucional? Quantos turnos? E aí, quantas casas tem que passar? Como é que é o negócio? Meu filho, é fácil, meu brother. Lembra assim, falou sobre poder constituinte derivado reformador. Você lembra assim, ó? Derivado reformador faz o quê? Reforma. Sem estresse. Poder constituinte derivado reformador faz o quê? Reforma. Reforma o quê? A Constituição Federal. Certo? Poder constituinte derivado reformador, reforma. Mas reforma de que jeito? Através das emendas constitucionais. Reforma formalmente através das emendas constitucionais. E aí quando eu falo sobre emendas constitucionais, você tem que lembrar lá, ó, 2 turnos nas 2 casas, ó, 3/5 dos votos respectivos membros. 2 turnos nas 2 casas. Quantas casas? Tanto na Câmara como no Senado. Então, em 2 turnos, nas 2 casas, com 3/5 dos votos respectivos membros, eu vou lembrar das emendas constitucionais. A desgraça da sua prova, meu filho, ainda vai perguntar bem assim. Eu posso, olha como é que é a pergunta, viu? Eu posso hoje no Brasil, emendas constitucionais ser aprovada? E agora? Pode ou não pode? Hoje no Brasil. Pode ou não pode? Meu filho, eu tenho que lembrar de uma coisa chamada limitação ao poder constituinte derivado reformador. Limitação ao poder constituinte derivado reformador. Beleza? Deixa eu só falar uma coisinha. Ralf, lá do Rio de Janeiro, tá aí também na live. Um abraço para ele. Vamos lá. Limitação ao poder constituinte derivado reformador. E aí, quando eu falo sobre limitação, eu quero te falar de um tema da atualidade, que é a intervenção federal. Tema da atualidade é a intervenção federal. E aí quando eu falo sobre intervenção federal, meu filho, eu não posso emendar a Constituição na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. O que acontece no Brasil hoje? Intervenção federal. Eu posso emendar a Constituição na vigência de intervenção federal? Não. Ó, lembra lá? Artigo 60, parágrafo 1º da nossa querida Constituição? Então lembra assim, eu posso emendar a Constituição na vigência de intervenção federal. Eu posso emendar a nossa Constituição hoje? Não. O que acontece no Brasil hoje? Está acontecendo intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Uma intervenção federal decretada pelo presidente da República que acontece no estado do Rio de Janeiro. E aí eu puxo outro ponto e quero lembrar a você que, em regra, eu só posso ter intervenção federal da União em estado. Essa é a regra. Eu não posso ter intervenção federal da União diretamente em municípios dos estados. Isso eu não posso. Ah, se tivéssemos territórios federais, vai para embaralhar tudo. Se tivéssemos territórios federais, esses territórios federais eles poderiam se dividir em município e aí eu poderia ter intervenção federal da União nos municípios localizados em território federal. Tinha desgraça, professor, não entendi mais nada. Vou repetir, devagarzinho, ó, devagarzinho. Eu falei assim para você, que durante a vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, durante a vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, a nossa querida Constituição ela não pode ser emendada, lá do artigo 60, parágrafo 1º dela. Certo? Durante a vigência de intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, a nossa Constituição ela não pode ser emendada. De jeito nenhum, meu filho. E aí eu quero lembrar você sobre intervenção federal. Quando eu falo sobre intervenção federal decretada pelo presidente da República é da União em estado, não é da União em município. A intervenção federal é sobre o estado do Rio de Janeiro, não o município do Rio de Janeiro. Beleza? E aí quando eu falo sobre intervenção federal para você, eu quero falar assim, ó, intervenção federal da União no estado do Rio de Janeiro, certo? Decretada pelo presidente da República, e eu não posso ter, em regra, intervenção federal diretamente em municípios. Não posso ter, em regra, intervenção federal diretamente em municípios. Massa? Isso você tem que levar para sua prova. Intervenção federal diretamente em municípios não pode. Essa é a regra. A não ser nos municípios localizados em territórios federais. Mas hoje no Brasil, nós não temos territórios federais. Certo? Outro ponto interessante, meu filho, falando ainda sobre limitações ao poder constituinte derivado reformador.
falando sobre limitações do poder constituinte derivado reformador, eu quero te falar das limitações materiais. Quando eu falo sobre limitações materiais, você vai lembrar de quê? Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, limitações materiais ao poder constituinte derivado reformador. Lembra dela? Das cláusulas pétreas? Lá do artigo 60, parágrafo 4º da nossa querida Constituição? Não esquece das cláusulas pétreas. Quais são as cláusulas pétreas? Primeiro ponto, vamos lá, lembre delas, ó. Cláusulas pétreas expressas, forma federativa de Estado. E aí eu falo pra você que a nossa forma federativa de Estado, federação, ela é uma cláusula pétrea. Mas falando um pouquinho sobre a federação, lembre que o Brasil ele não iniciou como uma federação. O Brasil ele iniciou como um Estado unitário e só após a Constituição de 1891 ele tornou-se federado. Inicialmente o Brasil é um Estado unitário, que aconteceu depois, com a Constituição de 1891, aconteceu uma desagregação e com essa desagregação nós tivemos uma descentralização e aí sim a nossa querida federação. Então forma de Estado brasileira, federação. Beleza? Forma de Estado brasileira.